Aline, me conta, depois de tudo isso, tantos enfrentamentos, tantas coisas que tu já passou, tá faceira, Aline? Eu tô. Ótimo. Que coisa boa, né? Assim, ah, esse bom humor que tu sempre soube manter, eu fico assim, isso me chama a atenção. Isso que é um humor cativante, assim, é algo que sempre Aline ali com esse bom astral, sempre e passando por coisas que meu Deus, né? Foi um acidente que gerou muita repercussão, né, Aline? Na época se falou muito, assim. Conta pra nós aí, como é que era a tua vida, Aline, antes do acidente? O que tava acontecendo? Por onde tu andava? Conta um pouquinho pra nós. Cara, é muito louco pensar no antes. Porque ao mesmo tempo que se passaram só 5 anos, parece que foi uma vida inteira. Parece outra vida, né? É estranho eu pensar na Aline de antes, porque eu cresci muito nesse curto espaço de tempo. Eu tinha 24 anos quando sofri o acidente. Então, pensar assim, na pessoa que eu era antes, em muitos sentidos. Não tô falando só na questão do pé, mas emocionalmente. A Aline era muito imatura e eu não tinha ideia disso. Entende? Só que eu tava vivendo uma fase bem bacana da vida, tinha muita coisa acontecendo, eu tava conquistando minha independência aos poucos. Então, quando o acidente chegou, ele quebrou muita coisa pra mim. Ele tirou tudo que eu tinha conquistado. Não parece, olhando, porque as pessoas às vezes param e pensam assim só no pé, né? Não lembram que tem toda uma vida que estava acontecendo, muita coisa que estava girando, que estava envolvendo na época e que foi perdido. Então, para uma jovem que tinha acabado de comprar a sua bis, estava lá faceira, né? Rodando meia Beltrão, porque eu adorava a minha moto. Eu fazia, eu percorria por tudo com ela, tava entediada, eu vou dar uma voltinha de moto, né? Hoje com carro não dá pra fazer isso, gasolina tá muito caro. Naquela época eu enchi um tanque com 16 pila, rodava Beltrão. Era mais fácil, né? A pessoa opera esse milagre, né? Um mês dava pra rodar Beltrão com a minha vizinha. E era a minha independência. E quando me tirou isso, que eu não podia sair de casa nem caminhando. Eu não tinha nem minha moto pra sair de casa. Então, assim, eu fiquei travada no começo. Porque eu tinha que voltar. Eu tinha que me readaptar àquilo. Então, na época, o que eu mais buscava era voltar a ser a Aline de antes. Eu queria aquela ilusão de independência que eu tinha. Só que era uma ilusão, né? Porque você pensa assim, eu era focada naquela coisa. Tipo, naquilo lá. Aí depois eu tive que... Não, pera. Pra onde que eu vou agora? E eu queria voltar pra algo que não existia mais. Você tá falando uma coisa aí que eu li o histórico que você escreveu e eu acho emocionante. Eu confesso que eu me emocionei lendo, né? Porque você começa a viver esse filme que ela passou. É um filme que é a vida dela e é um negócio que tem um peso muito grande. Sim. Mas vendo aquilo, eu refleti sobre o seguinte. A gente realmente, não é um pensamento tão novo, mas ler o teu histórico me fez pensar sobre isso. Que a gente vive uma ilusão de independência e de autonomia. E quando acontecem coisas assim, aí é que a gente cai na realidade. Que a gente não tem toda essa autonomia, nem é tão independente. Mas enfim, isso é algo que a gente vai falar pra frente. Eu acho que você podia contar pra gente, Aline, como é que foi aquele dia, o que você lembra daquele dia, o que você fez antes, quais são as lembranças, você escreveu sobre isso, né? Quais são as lembranças que você tem desse dia, que é justamente esse rompimento com a vida que você tinha. Aliás, o rompimento nem se dá imediatamente, porque demora para cair a ficha que a vida não vai ser mais aquela. Mas conta pra gente sobre esse dia que você teve. Como foi esse dia na tua vida? O que você fez antes? O que você ia fazer quando aconteceu o acidente? Sim. O dia do acidente foi um dia normal, assim, de início. Porque eu brinco que às vezes a gente não sabe, né? Que os dias que vão mudar a nossa vida não tem nenhum sinal antes, não tem nada. Então, sabe que lendo o teu histórico, e eu também me emocionei muito lendo o teu histórico, me fez... eu lembrei imediatamente tem aquele documentário contando a história da Daniela Pérez, e tem um momento em que a Glória Pérez fala isso, a né? Mãe, né? A mãe fala, né? Ela diz, olha, esses dias que vêm e que te tiram, que viram tudo, te deixam de cabeça para baixo, eles não têm aviso nenhum. E pra ti foi assim também. Era um dia normal. Um dia normal. Eu tava de férias, eu tava ajudando as amigas a organizar uma despedida de solteiro que ia ter de uma amiga nossa no final de semana. E, nossa, né,
aquela comoção, acordei cedo, liga pra distribuidora de bebidas, pede chopp, pede bebida, fala o local onde ia ser despedida no final de semana, aquela função. E eu, na minha correria do dia, né, da preguicinha do dia lá de férias, fica naquela, vai, faz alguma coisa e tal. E fiz um miojo de almoço, porque eu não queria almoçar, não queria sair pra comer e tal. Fiz um miojo e fiquei por casa. E daí foi um pessoal arrumar aquele dia. Eu tava com um problema num ralo do sobrado que eu morava, que voltava água. E o rapaz foi lá e arrumou. E eu fiquei esperando ele fazer aquilo lá, e ele ainda pediu depois pra mim, tu quer que eu arrume um outro problema que tem no andar de cima? E eu falei, não arruma, deixa pra outro dia. Se eu tivesse esperado, só aquele tantinho, né? Já tinha mudado tudo, depois né? fica rodando na cabeça, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, fica rodando. E eu saí de casa pra ir no escritório, imprimir os boletos, início de mês, né? Era dia 4 de janeiro. Início de mês eu imprimi meus boletos porque eu tinha que pagar aluguel, pagar minhas contas. Na época, né, que a gente imprimia os boletos para ir na lotérica, pagar com dinheiro em espécie. Sim. Né? Hoje, como se fazia, Pix, naquela época, como não se fazia antigamente, acidente, né? Como se fazia antigamente. Aí eu sempre brinco, às vezes, se existisse Pix naquela época, eu não tinha sofrido acidente, porque eu não tinha que ter ido lá imprimir os boletos, mas enfim. Fui imprimir meus boletos e ainda conversei com o pessoal ali na data, porque na época o escritório era na data. Sim. Formaturas, então... Na Rua Curitiba. Na Rua Curitiba ali. Conversei com o pessoal e tal, imprimi meus boletos e fui. Tava indo na casa da nossa amiga, porque ia ter uma reuniãozinha lá com as gurias pra definir o que a gente ia fazer na despedida, as brincadeiras e tal, e eu não cheguei. Eu ainda mandei uma mensagem pra minha amiga, tô indo, quando eu tava lá na data. Não cheguei lá. E eu tenho um pouco de lembrança, assim, do momento. A lembrança que eu tenho antes também, que entra mais uma naquela e se. Quando eu cheguei no semáforo ali com a Guanabara, da Rua Curitiba com a Rua Guanabara, eu pensei, e se eu for pela União da Vitória, será que não é mais rápido? Eu pensei, não, vou seguir aqui, né? Então, assim, eu quase virei uma quadra antes do acidente. E eu passei o radar, logo que eu passei o radar, eu lembro de ver o carro vindo, mas algumas pessoas que estavam acompanhando, que estavam nos carros atrás, falaram que eu tentei desviar. Eu não lembro se eu tentei desviar ou não. E o que eu lembro do barulho, tanto que o barulho me atormentou por um tempo, assim. Parecia que toda vez que eu fechava os olhos, eu escutava aquele barulho. Nossa. E eu lembro de girar muito, de rolar muito. E eu parei com os braços, assim, na frente do rosto, do capacete, né? Mas segurando perto. E na hora eu só pensava, puxa vida, minha mãe vai me matar. Eu bati a moto. E nem imaginava que podia, porque na hora você não sente. Você não sente e você não pensa direito também, não tem como. E eu não, e é muito rápido. E na hora, assim, eu olhava e eu via minha moto longe. E e não fazia sentido pra mim, porque eu não conseguia me localizar onde que eu tava. Porque eu olhava pra frente, assim, minha moto tava muito longe de mim. Depois que eu fui saber, eu fui parar 10 metros longe da moto. Nossa, 10 metros. Então, nesse sentido, pensando que foi só o pé, eu tô no lucro. O meu capacete destruiu a frente dele. Se o meu capacete fosse aberto, eu poderia ter desnucado na hora, porque o impacto foi de quase que de queixo, assim, foi bem com o rosto, ou teria deformado inteira. Por isso que eu friso muito pra quem usa capacete aberto. Existe um motivo pra existir o capacete fechado. Sim. É muito mais seguro. Então, assim, capacete foi o que salvou minha vida. E eu sempre falo isso. Então, pra quem anda de moto, invista num capacete bom, porque é o que faz toda a diferença. A gente não quer, né, que ninguém sofra acidentes, mas se acontecer, é o que vai te salvar. Literalmente. Sim. Mas eu fiquei bem paradinha na hora. Porque eu tinha um medo de ter machucado coluna, quadril, alguma coisa. Não tentou te mexer, ficou ali. Não, eu fiquei parada. E quem chegava na hora, só que tinha um desespero da galera que chegava na hora. Porque minha perna tava arrebentada, né? Eles viam, mas você não conseguia ver. Eu não me mexi. Eu não me mexi. Na hora eu tinha muito medo. E o pessoal foi chegando, pediram pra quem ligar. Eu só pedi assim, não liga pra minha mãe. Não liga pra minha mãe. E eu passei o telefone da data e ligaram, os meninos da data logo chegaram, tanto que eles brincam, né? Que o Juliano ligou pro Everton e falou, vamos ali que a Alice sofreu um acidente. Só que, tipo, eles acharam que você tinha batido a moto, dado um tombinho. Quando chegaram lá, eles se apavoraram. E juntou muita gente na hora. E o pessoal queria tirar meu capacete, eu não deixava. Só deixei erguer a viseira, assim. Mas eu não deixei tirar meu capacete, eu não deixei ninguém mexer. E eu tava de boa, só que eu sentia que minha perna tava num ângulo estranho.
Eu sentia, mas não doía. Não doía. E só que a hora que o SAMU chegou e eles passaram no rádio deles lá, fratura exposta no tornozelo, ali eu imaginei. Ali eu já imaginei o mocinho assim, saindo pra fora da perna. Nossa, doeu. Os gritos daí foi longe. E quando fala fratura exposta, a imagem que vem a imagem já dói. A imagem já dói. Aí ali já pra mim já foi. Daí eu pensei, poxa vida, né? Foi pro hospital. Aí lá, quando eu cheguei no regional, já tinha amigo meu lá. Porque daí o Juliano já avisou a Gelisa, que a Gelisa já mandou no grupo da despedida de solteiro. As meninas já começaram tudo a avisar os namorados. E foi aquela correria. Né? Todo mundo se avisando, loucura. E a galera invadiu o regional. Foi uma invasão. Tinha muita gente lá. Muita gente. Daí nessa hora você dá valor às amizades, né? Não só nessas horas, mas estavam todos lá. Mas isso demarca de uma forma assim muito, muito crucial, né? Sim. E chegando no regional já foi aquela correria. Eu lembro de estar na emergência, de começaram a tirar. Eu ia pra cirurgia, então começaram a tirar piercing, tirar tudo que eu tinha, e eu tenho poucos, né? Então começaram a arrancar tudo, e eu ensinando lá a enfermeira. Eu falava pra ela que ela tinha que tirar minha argola do nariz, e eu ensinando pra ela. Como é que tirava? Eu lá arrebentada, ensinando ela como que tirava. E outro que as minhas amigas me zoam até hoje, que a enfermeira entregou pra elas. Eu tava com o sutiã tomara que caia e eu não deixei cortar. Eles cortaram tudo minhas roupas. Nossa, eu fiquei com dó, cortaram tudo minhas roupas. Nossa. Eu não deixei cortar meu sutiã tomara que caia, nem me serve mais. Tá lá em casa guardadinha, vai ser minha relíquia, minha lembrança. E a enfermeira entregou pra minhas amigas junto com meus acessórios que eu tava usando e falou, ela não deixou cortar, falou na frente de todo mundo. Virou. Fez um barraco lá dentro, não deixou cortar. E o Dr. Mário chegou pra mim na emergência. E a hora que eu escutei a voz dele, eu conheci, porque eu tinha feito o casamento dele um tempo atrás, ortopedista, né? Ele chegou na emergência e ele viu lá, ele brincou que ele viu os cílios piscando, que eu sempre usei cílio postiço. O cílio piscando, daí eu falei com ele não me conheceu, eu falei, Ali, da Gelisa. Aí ele, meu Deus, Ali. E ele saiu pra ligar pra Gelisa. E eu não tinha nem ideia. Pra mim, eu tava com a perna quebrada. Beleza, quebrei a perna, vou estar na despedida de solteiro da final de semana de gesso. Ok, né? Sim. Nem imaginava. E beleza, me arrumaram tudo. E fui pro centro cirúrgico, porque naquela hora era muita dor. Então vai lá, faz raio-x, faz tudo. Até ir pro centro cirúrgico demorou um pouco. E eu só lembro que eu cheguei no centro cirúrgico pedindo, pelo amor de Deus, me bota pra dormir. Me bota pra dormir, porque daí ali já tava doendo demais. Sim. E foi a hora que eu acordei da cirurgia, que estavam me tirando da sala, tava o Dr. Mário e a Gelisa na porta. E eu pedi pra ele, ele pediu como é que eu tava, assim, eu falei, olha, tá doendo muito meu pé. E ele falou, machucou muito teu pé, tá feio. E eu pedi pra ele, mas tá feio quanto? Aí ele falou, foi uma fratura muito grande. E eu mesma pedi pra ele naquela hora, vai ter que amputar? Aí ele falou, a gente fez o possível pra que não, mas corre o risco. E eu já fui pro quarto com aquela, né? E a Gelisa ali no corredor. E deu, meu Deus, Gelisa, e o casamento da Luísa, que era tipo uns dias depois. E ela não pensa nisso agora. Tô preocupada com o trabalho ali. E eu pensando já nos eventos que a gente ia ter. E eu, meu Deus, e ela não pensa nisso agora. E a gente foi pro quarto, daí começa, né? Minha mãe morava em Cascavel na época. A minha mãe chegou e a hora que começaram, né, a contar pra ela tudo, eu tinha que ficar com ela Eu precisava de alguém pra dormir comigo, né? No hospital aquela noite. E minha mãe chegou lá e já desmaiou. Imagina, né? Chegar lá, ver a viagem, tudo, chegar ali, encontrar aquela situação. Passou mal e tal, e daí não queriam deixar ninguém dormir comigo no quarto. Eu sei que virou... Aí a galera começou a se movimentar do lado de fora. Não, como assim que vão deixar ela sozinha ali? Foi até que veio a Bruna, ficou comigo. A Bruna ficou me cuidando aquela noite. E daí ali começou. Sabe que eu falando assim, tipo, é estranho porque parecia que não era nada demais. Parecia que não era nada assim demais. Eu tava muito tranquila. Parecia simples, parecia... E eu lembro que eu olhava a minha perna, tava cheia daqueles ferros, sabe? E daí a perna começou a virar e tava doendo um pouquinho. E a perna tava assim virada. E a Bruna tinha medo de ir lá mexer. Daí ela chamou o enfermeiro, porque ela não conseguia, ela tinha medo de como mexer. Chamou o enfermeiro pra arrumar minha perna, porque a perna tava virando. Ele chegou lá, pegou, virou assim. Tipo,
Eu fiquei assim, ela ficou assim, tipo, tá bom, né? Era só isso, então? Normal. Toda delicadeza, né? Pegou e virou assim, a perna pegou pelos ferros e virou. Nossa. Eu e ela, a gente ficou em choque, não doeu. A gente ficou em choque, assim. Tá bom, então, né? Isso aí. Daí depois ela já ia lá, ela mesma arrumava, já tinha perdido aquele medo. Mas o começo é bem estranho. E no outro dia que teve que veio daí o Dr. Mário conversar com a gente, conversou comigo, com a minha mãe, explicou. E explicou que não teria o que fazer. Que eles tinham tentado na cirurgia, mas não teria o que fazer. E que a melhor escolha seria amputação. E eu lembro que a minha mãe perguntou pra ele assim, doutor, sinceridade, o que realmente é melhor pra ela? Ele falou amputação. Só que eu não tinha escolha. Mas a forma como ele me apresentou é como se eu tivesse. Mas eu não tinha. Sim. Eu fui saber tempos depois que eu não tinha essa escolha de manter ou não manter o pé. Mas ele me apresentou de uma forma que seria tão melhor para minha qualidade de vida a amputação que eu escolhi por isso. E daí ele começou. O acidente foi numa quinta-feira à tarde. Eles queriam tentar fazer a amputação já na sexta-feira. Aí não lembro bem certo o que não deu, né? Na parte clínica também eu não entendo muito, mas eu precisei receber sangue para me preparar para ir para cirurgia. E a cirurgia foi no sábado de manhã, então, tipo, eu achei que eu ia estar dando despedida, né, de gesso, nem pude ir na despedida, eu tava fazendo amputação na hora. Então, foi assim, muito... Era tanta coisa acontecendo que eu só tava, assim, deixando acontecer, sabe? Tipo, só deixa rolar e vai... E daí no sábado foi a amputação. Foi bem louco, analisando depois, mas na hora, assim, tu só vai vivendo. E quando tu voltou da cirurgia da amputação? Eu fiquei um tempo fora, porque a anestesia era bem forte. Então, eu demorei, assim, pra voltar. Eu tenho alguns lapsos, assim, mas eu dormi um longo tempo. A cirurgia foi de manhã, eu fui, assim, acordar mesmo no final da tarde. Eu só lembro que tinha uma amiga minha, a Adri, querida. Ela entrou de visita e ela ficou. Até ninguém tocava de lá, ela ficou. Foi ficando. Foi ficando. E já era, tipo, meio da tarde em diante e ela tava lá ainda. E ela tava tentando falar comigo e eu não respondia muito. E daí, de repente, ela falou assim, amiga, dorme que você tá cansada. E eu virei assim pra ela. Falei, eu tô tentando, mas você não cala a boca. Mesmo nessa situação sincera. Eu tentei. Aí, querida, depois ela contou dando risada, eu lembro mais ou menos disso, mas é o meu jeitinho. Sutil, meu jeitinho sutil. E eu lembro, assim, que a primeira vez que eu tirei o lençol, eu olhei, eu fiquei, cara, bateu. Daí ele bateu. A primeira vez que eu olhei e que eu puxei, que não tinha o pé, bateu. Nossa. Aí, só que na hora, eu não sei. Eu não lembro muito, assim, porque eu não fiquei me agarrando a essas memórias. Sim. Só que é forte, não tem dizer que não forte. é. É forte, sim. A gente não tá preparado pra isso nunca, né? Não. Você Não existe nunca se preparo pra imagina. isso. É daquelas coisas que você pensa, acontece só com os outros. Comigo não. Acontece só com os outros. Não, e mesmo nos outros, de certa forma é dolorido na gente. E quando é na gente, né? Como é difícil lidar com isso, né? É que parece sempre tão distante, né? A gente fala quando, nessa coisa, no outro, né? Essa sensação de distância, né? Acontece, tu sente, mas tem uma distância, né? E a gente sente como se existisse alguma segurança que não é real, né? Nós estamos à mercê de qualquer coisa o tempo inteiro, é impressionante. Né? A vida não tá nem aí pro nosso planejamento. Essa é uma frase que tinha bastante ali no teu... E eu concordo muito contigo, né? A vida, ela realmente, ela não liga pro teu planejamento. Tu te esforça, né? Tu te esforça pra seguir aquilo que tu determinou pra ti mesmo, mas às vezes ela simplesmente não vai ser isso aí, não. Não vai ser. Não segue o roteiro. Não. Mas não quer dizer que o final não vai ser bom, né? Não, claro. Aí é que tá. Aí vem toda uma necessidade de tu saber lidar com isso. Ter todo um jogo de cintura pra... Eu sempre digo que o que mais importa não é o que te aconteceu. É a forma como você reage ao que te aconteceu. Perfeito. Então, e eu levo isso pra vida total. Pra mim, é como eu vou reagir às coisas que me atingiram. E não necessariamente aquilo. Se eu for me apegar ao fato, perdi o pé, tá bom, agora eu vou
né? Vou me esconder em casa, não quero que ninguém veja. Sim. Não é assim. Sim. Então, eu sempre adotei essa postura. Eu já tinha uma postura assim com a vida, mas com problemas menores. E conforme os problemas maiores foram aparecendo, eu fui abraçando. Porque aquela situação, tá, o que eu vou fazer? Existe um tratamento para o pé voltar? Não existe. Existe algum... Não tem. Não tem. Sim, então eu vou me apegar ao quê? A melhorar a condição que eu tenho hoje. Isso. A minha condição hoje é usar uma prótese. Então eu vou tentar a todo custo sempre ter uma prótese confortável, de qualidade, que é o que vai me dar uma qualidade de vida. Agora, outra coisa eu não posso fazer.